4 motivos para o seu cliente falar não para você na sua televenda. 4 motivos para o seu cliente falar não no momento do fechamento, ou até mesmo em qualquer momento da televenda, mas você vai lá e leva aquele não. Já passou por isso? Já passou por um não do seu cliente? Claro que sim. Isso é algo até normal. Porém, nós podemos aí de alguma maneira otimizar mais o nosso tempo. A gente pode saber lidar melhor com esse não até para aumentar a nossa conversão. Eu mesmo, pessoal, já passei por muitas situações quando eu era televendedor, que com o tempo eu fui entendendo a lidar melhor com esses nãos, eu entendi melhor como converter esses nãos em sim, e assim aumentar mais as minhas conversões e não perder o meu tempo, e não ficar pegado àquele não que o cliente dá. Mas para isso levou um tempo. Mas depois de ter aprendido a lidar com esses nãos que tanto atrapalham a gente, eu quero falar sobre 4 motivos de um cliente seu falar não para você. Antes de chegar no primeiro motivo, eu quero novamente me apresentar aqui para vocês, Rômulo Soeiro, seu treinador e mentor de televendas, que por muitos anos trabalhou com televendas, aí aproximadamente 12 anos. No início não foi fácil, mas para o meio, para o final da minha carreira como televendedor, eu consegui, graças a Deus, em cima de muito trabalho, desenvolver um método, uma televenda que funciona, não para vender para 100% dos clientes, mas sim para ter uma conversão bem melhor e hoje poder falar daquilo que realmente eu sei que funciona, sobre a televenda que funciona. Vamos lá para o primeiro motivo, pessoal. Eu vou falar com a minha esposa. Já passou por esse não, televendedor? Eu tenho certeza que sim. Muitas vezes a gente está negociando com o cliente, a gente está desenrolando, e lembrando uma coisa, pessoal, eu coloquei, vou falar com a minha esposa no primeiro motivo, mas vou falar com o meu marido, é super válido também. Eu apenas escolhi um dos 2 exemplos, Então eu me colocando nesse exemplo como homem, Vou falar com a minha esposa, Mas nada de errado se fosse ao contrário também, enfim. Porém, esse exemplo vai caber tanto para homem quanto para mulher, é lógico. Vou falar com a minha esposa. Você negocia com o seu cliente, você vai lá e trata tudo com ele vai passando para você algumas dores dele, ou às vezes passa algumas dores da esposa dele, ele vai passando para você, vai rolando uma negociação sobre abertura, sondagem, fechamento, que não é o tema de hoje, mas você chega no fechamento da venda, da televenda, e o seu cliente fala, vou falar com a minha esposa. Já passou por isso? E a esposa fala, vou falar com o meu marido. Você já ouviu isso, meu amigo? Minha amiga, televendedora e televendedora. É algo corriqueiro que acontece muito no nosso meio, mas uma boa maneira de você lidar com esse não, vou falar com a minha esposa, claro que muitas vezes pode ser uma mentira do cliente, mas tratando que você fez uma abertura, uma sondagem, um fechamento correto, e ele fala isso, talvez você tenha errado em algum ponto, lá atrás, logo na abertura, passando para a sondagem, você não ter perguntado quem realmente é o decisor da compra. Você não perguntou em algum momento, por exemplo, o seu João, o seu Edgar, a senhora Cláudia ou Cláudia, esse produto é para a senhora mesmo, é para você ou para alguma outra pessoa? Só para você, alguma outra pessoa vai tomar contigo? Qual que é o motivo que você entrou em contato? O que mais está incomodando a sua saúde? Fazendo perguntas assim logo no início, certamente o seu cliente vai falar para você, eu sinto tal coisa, ou vai falar, não, a minha esposa pediu para eu ligar, vou falar, o meu marido sente tal coisa, e resolvendo lá no início, você vai ter já um caminho muito mais assertivo para evitar que ele fale contigo, vou falar com a minha esposa, vou falar com o meu marido. Segundo motivo, galera, tá caro. O tá caro normalmente vai abrir algumas situações na nossa cabeça para a gente pensar. Tá caro. Tá caro sugere o quê? Sugere o dinheiro, galera. Sugere dinheiro. Quando você fala tá caro para alguma coisa, será que isso tá caro realmente? Ou será que isso não é uma prioridade para você? Tá caro porque eu quero realmente, mas tá caro para mim? Ou tá caro porque não é uma prioridade para mim? Se o seu cliente disse que tá caro para você, você tem que procurar entender ele.
fazendo perguntas para ele, perguntas abertas que levem ele a falar algo mais aberto para você, não um sim ou não, que leve ele a te dar uma explicação maior. Por exemplo, tá caro, Rômulo, eu entendo, falando, vamos colocar um exemplo de saúde, eu entendo, senhor Rômulo, eu entendo, Cláudia, agora eu vou perguntar uma coisa para você, vou perguntar uma coisa para a senhora, para o senhor, qual é o valor da nossa saúde, qual o valor da sua saúde? Entendo que tá caro, compreendo, seu João, compreendo, Carlos. Agora, lembra daquela dor que você me falou que você sente? Lembra quando era a sua saúde antes daquela dor? Lembra o que você me falou do medo que você tem de alguém roubar aquele seu carro? Se você fala sobre seguro, se realmente o seu cliente tem uma dor, se o seu cliente ele tem algo que realmente está incomodando ele, se você entendeu que aquilo é uma prioridade para ele e você se aprofundar naquilo, mostrar que realmente ele precisa mais do que ele mesmo pensava sobre aquele produto ou serviço, eu te garanto, dificilmente o tá caro vai acontecer na sua negociação. Se for tá caro realmente é porque é verdade dele, é uma outra história. Mas se o tá caro não é real, é porque não é uma prioridade para o seu cliente, o seu produto ou serviço. Então entenda o nível de prioridade do seu cliente no início da negociação, para você entender aonde você vai chegar nessa negociação com ele. Tá caro ou não é uma prioridade para ele? Porque dinheiro é questão de prioridade, galera. Então, terceiro motivo, quando o cliente vira e fala para você, quem já ouviu isso aí, galera? Eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo para pensar. Mas eu posso pensar? Gente, eu garanto para você. Se, colocando no exemplo de relacionamento, né? O camarada ele está gostando daquela moça, a moça está gostando do rapaz, e os dois estão esperando por aquele momento, tá legal para um e tá legal para o outro também. O rapaz fala, então vamos na quinta-feira, aquele dia que é bom para nós dois para ir para o cinema, e a moça fala, eu vou pensar. Ou ao contrário, não sei se isso vai acontecer quando os dois têm o mesmo interesse. Se chegou naquele momento certo, quando dois pontos em comum se encontram, não tem por que esperar um tempo, a não ser que seja charme, né? Mas se for realmente real, se a parada está acontecendo, não vai ter um tempo, não vai ter eu vou pensar. Se o seu cliente falou eu vou pensar para você, se você passou toda a negociação, chegou no fechamento, ele fala eu vou pensar, eu te garanto, está faltando uma coisa no seu cliente para com você. Está faltando ele confiar mais em você. Você não passou credibilidade suficiente para ele. Não ficou claro para o seu cliente. Procure desde o início da negociação, televendedor e televendedora, ser claro com o seu cliente. Demonstre, entenda a dor dele, passe com clareza o que realmente você quer passar para ele. Passe para ele que ele pode confiar em você. Lembra dos gatilhos mentais? Use autoridade. Mostre que você entende do assunto. Coloque uma história com conexão na negociação. A história vai conectar você com ele. Seja específico no que você fala com ele. Você vai mostrar para ele que você vai estar sendo verdadeiro, sendo específico. Use os gatilhos mentais para que o seu cliente entenda com clareza. Pode procurar aqui nos vídeos do nosso canal que você vai achar falando sobre gatilhos mentais. Porém, se você ir e ser claro com o seu cliente, se você passar confiança, credibilidade para ele desde o início da negociação, o vou pensar vai ficar cada vez mais distante para o seu cliente. Quarto motivo para o seu cliente dizer não para você na sua televenda, galera. Não. Simplesmente o não. Esse talvez seja um ponto, não mais importante, mas um ponto muito importante para eu falar com vocês aqui, galera. Quando o cliente realmente fala não, quando ele fala não é porque eu não quero, não, realmente eu não quero agora, não, mas entendo, João, agora lembra daquela dor? Sim, eu lembro da dor, mas é algo que eu não quero agora. Quando o cliente fala esse não claro para você, é ótimo. Se você fez a sua estrutura certa, com abertura, sondagem e fechamento, se você entendeu a dor dele, se você foi claro, se você sabe que a sua negociação foi correta, não perfeita, mas foi correta, se você usou gatilhos mentais,
se você fez perguntas abertas para ele e mesmo assim ele falou não para você, é porque realmente é não. Isso também acontece. Mas dessa maneira, o cliente evitou você de gastar um tempo desnecessário. Dessa maneira, o seu cliente te ajudou a você não colocar tanta energia em algo que realmente não ia acontecer naquele momento. Existe um não que realmente é não. Existem os nãos que o cliente fala para você? Existe. Existe não porque está mentindo, ou porque ele achou que está caro, ou porque falou que vai falar com a esposa, ou porque quer pensar? Sim, mas existe um não verdadeiro. Ele falou no início da negociação bem claro, ou no meio por final, não, não, não. Você está vendo que realmente é não? Não gaste o seu tempo e sua energia, que não vai ser bom nem para você e nem para o seu cliente. Se ele falou não com tanta clareza, já falou 4, 5 nãos para você na negociação, isso é bom, porque você vai para a próxima televenda, que com certeza você vai ter uma possibilidade grande de fechar, mas você não perdeu tanto tempo com esse cliente. Certo, pessoal? Então, obrigado por me escutar até aqui. Parabéns por mais uma vez investir o seu tempo para se aperfeiçoar na sua televenda. Por hoje é isso. Deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho para você sempre estar recebendo muito conteúdo de muito valor. Até logo, bora para cima, arrebentar de vender, galera. Bater meta e superar. Rômulo Soeiro aqui falando, seu treinador e mentor de televendas. Até logo.